Espero encontrá-los bem. É muito bom estarmos juntos para darmos continuidade aos nossos estudos dos crimes contra a pessoa, em especial hoje, iniciando os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra estão inseridos no Código Penal, no bem jurídico pessoa, entre os artigos 138 ao 145 do nosso Código Penal. Falar em crimes contra a honra requer, inicialmente, o resgate do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, em que nós temos a inviolabilidade da intimidade, da honra da pessoa, assegurada, inclusive, o ressarcimento diante de qualquer dano a essa honra. Honra é aquilo que a pessoa constrói no decorrer da sua vida, diz respeito à sua reputação, à repercussão social e também aquilo que repercute nela mesma a partir da sua postura, dos seus valores, de quem é. E, por essa razão, nos cabe, nesse momento, fazer uma análise dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Antes de fazer esse estudo específico de cada um destes crimes, é importante destacarmos que aqui nos referimos a crimes contra a honra que permitem uma divisão em honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva diz respeito à repercussão social, ou seja, diz respeito o que o grupo social, o que a sociedade pensa de mim. É a imagem projetada nas outras pessoas. Por sua vez, a honra subjetiva diz respeito ao indivíduo com ele mesmo, ou seja, diz respeito ao que ele pensa, é a sua autoimagem, diz respeito inclusive à sua autoestima. Embora essa classificação aqui trazida de honra objetiva e honra subjetiva permita que consigamos enquadrar a conduta do agente no tipo penal respectivo, por vezes, uma mesma conduta atinge tanto a honra objetiva quanto a honra subjetiva. Essa é a razão que muitos doutrinadores rechaçam essa divisão. Por isso, destaco que essa divisão permite tão somente a nossa classificação. Porque, por exemplo, chamar uma pessoa de mau caráter atinge não somente a sua honra objetiva, ou seja, a reputação dele perante as outras pessoas, como também atinge aquilo que ele pensa de si mesmo, a sua honra subjetiva. Primeiro ponto a ser destacado é esse, honra objetiva e honra subjetiva. Nessa análise, podemos destacar que os crimes de calúnia e de difamação dizem respeito à honra objetiva, a repercussão, a reputação social da vítima. Por sua vez, a injúria diz respeito à honra subjetiva, é a autoestima, é a autoimagem que a vítima tem dela mesma. Segundo ponto, que também é importante analisarmos antes da análise específica de cada um dos crimes, diz respeito aos meios de execução. O crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria são de forma livre. Isso significa que o tipo penal não vinculou a forma com que ele deve ser executado. Ao ser de forma livre, ele permite uma ampla variedade de meios de execução. Então, eu tenho desde a linguagem escrita, seja ela manuscrita, digitada ou impressa. Eu tenho a linguagem verbal, por meio da fala, da oralidade, como eu também posso me utilizar da mímica, por meio de gestos, e inclusive insere-se nos meios de execução a utilização de meios simbólicos, como objetos que possam representar esta ofensa à vítima.
Ainda, na análise desses tipos penais, eu percebo que pela redação trazida no caput de cada um dos artigos, estamos diante de um crime comum, tanto quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo. Significa dizer que qualquer pessoa pode praticar a conduta, assim como qualquer pessoa pode ser vítima dessa conduta. São crimes considerados formais, ou seja, não há necessidade do resultado, não há necessidade de que a reputação, de que a honra destas pessoas seja de fato atingida, basta a existência da calúnia, da difamação e da injúria. Não se requer, neste caso, o resultado. Ainda, nós temos aqui crimes comissivos, crimes de forma livre, como já mencionamos, crimes transeuntes, pois em regra não deixam vestígios, e crimes dolosos. O elemento subjetivo dos crimes contra a honra é o dolo. Há, no crime de calúnia, o animus calunium, no crime de difamação, o animus diffamandi, e no crime de injúria, o animus injuriandi. Há a necessidade do agente buscar a ofensa à honra da vítima. Por isso, se houver no agente o animus jocandi, ou seja, a intenção de brincar com a vítima, por vezes em razão da intimidade da relação que existe e pratica essa ação sem o interesse de atingir a sua honra, não estamos aqui diante de um dos crimes inseridos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Esses pontos aqui são importantes para que possamos compreender a estrutura e como que se aplicam cada um dos crimes. Ainda é importante destacarmos que são crimes que se consumam quando uma terceira pessoa, que não a vítima, toma conhecimento da imputação do fato falso, se for a calúnia, e esse fato considerado crime, e do fato que atinge a reputação, se for a difamação. No tocante à injúria, a consumação se dá quando a própria vítima toma conhecimento da ofensa à sua dignidade e ao seu decoro. Em regra, a sua tentativa não é possível, podendo ser vislumbrada quando estamos diante de um meio executório que permita o fracionamento do iter criminis. Por exemplo, estamos diante de uma calúnia escrita, de uma difamação escrita, de uma injúria escrita, e essa propagação, esta ofensa é interrompida sem que o terceiro tome conhecimento ou sem que a própria vítima tome conhecimento. Estamos, neste caso, diante de uma forma tentada. Passamos, então, à análise de cada um dos crimes. O artigo 138 nos traz o crime de calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe fato falso definido como crime. A partir desta redação que o caput do 138 nos traz, podemos perceber que a calúnia se dá por meio de 3 requisitos. Primeiro, a ofensa mediante a imputação de um fato. Segundo, esta ofensa precisa ser falsa. Terceiro, esta ofensa, por meio deste fato, precisa ser considerado crime. Significa, em um primeiro momento, que eu estou imputando a alguém a prática de um fato, a descrição de uma ação ou de uma omissão. Eu, enquanto agente, preciso ter o conhecimento da falsidade desta informação, porque se eu estiver propagando algo que eu acredito ser verdadeiro, eu não estou, neste caso, cumprindo com os requisitos do crime de calúnia. Não basta estarmos diante de um fato e este fato ser falso. Esse fato precisa ser considerado crime, ou seja, ter tipificação legal enquanto uma infração penal. Ao falarmos em crime, excluem-se aqui as considerações no tocante
as contravenções penais. Isso significa que se for imputado a alguém um fato falso considerado contravenção penal, não há o crime de calúnia, justamente em razão de que o tipo penal descreve fato falso considerado crime. Por sua vez, a difamação requer a prática da ação de difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, vejamos que aqui temos 3 requisitos. O primeiro deles é a imputação de fato. Até este momento, calúnia e difamação se assemelham porque ambos falam em fato. Segundo requisito que nós temos da difamação é que o fato pode ser verdadeiro ou falso. Não importa a veracidade ou não da alegação. E terceiro, este fato deve ofender a reputação, não podendo ele ser considerado crime. Por quê? Porque se for considerado crime e fato falso, ele é absorvido pelo crime de calúnia. O exemplo antes utilizado no tocante a uma contravenção penal é absorvido pela difamação. Logo, se eu fizer a afirmação de que uma pessoa banca o jogo do bicho, eu estou cometendo o crime de difamação, uma vez que o jogo do bicho é uma contravenção penal e a calúnia não pode absorvê-lo. Por sua vez, se a afirmação for de que a pessoa utiliza a sua residência como ponto de venda de drogas, e eu sei da falsidade desta afirmação, eu estou praticando o crime de calúnia. Vejam que tanto a calúnia quanto a difamação são crimes que ofendem a honra objetiva. Isso significa que está atingindo a reputação, a repercussão social daquela vítima e da sua imagem. Por sua vez, a injúria nos traz a redação de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Falar em injúria é falar em honra subjetiva. Portanto, estamos aqui diante de uma prática não da imputação de um fato, mas de um atributo pejorativo. Em outras palavras, é atribuir à vítima um xingamento que atinge a sua autoestima, a sua autoimagem, aquilo que ela pensa de si mesma. E aí, justamente, esse crime se consuma somente quando a vítima toma conhecimento desta imputação, porque há necessidade aqui de ela sentir-se ofendida na sua honra. Se nós pegarmos o mesmo exemplo utilizado para análise da difamação, quando eu falo que uma pessoa banca o jogo do bicho, e responderia neste caso por difamação, para que eu respondesse pelo crime de injúria, eu deveria fazer a afirmação que a pessoa é um bicheiro, ou seja, estou atribuindo uma qualidade pejorativa, é um xingamento, é algo que diminui a imagem e a dignidade daquela pessoa. Analisando os artigos, ainda afirma-se que a calúnia pune não somente quem imputa falsamente o fato definido como crime, como também quem divulga e propala, ou seja, compartilha esta informação sabendo da sua falsidade. Ainda, o parágrafo 3º do artigo 138 traz a punição da calúnia contra os mortos.
a previsão do parágrafo 2º do artigo 138, a exceção da verdade é admitida no crime de calúnia. No crime de difamação, por sua vez, é somente admitida como forma de exceção quando for difamado o funcionário público no exercício das suas funções. A injúria, por ser uma ofensa à honra subjetiva, não admite a exceção da verdade. A exceção da verdade consiste na possibilidade que tem o autor do fato de provar a veracidade das suas informações e, por conseguinte, de não ser responsabilizado pela prática de um crime de calúnia ou difamação. Como eu mencionei, a exceção da verdade é admitida no crime de calúnia e como exceção no crime de difamação. Na calúnia, ela é admitida exceto em 3 situações. Primeira situação é quando estamos diante de um crime de ação penal privada e ainda nós estamos com o trâmite do processo, ou seja, não se tem uma sentença irrecorrível. É também não admitida a exceção da verdade quando o crime for de ação penal pública incondicionada e, neste caso, ocorre a absolvição da vítima. E, da mesma forma, não é admitida a exceção da verdade quando for praticada a ofensa contra presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Exceto essas 3 situações, a exceção da verdade é admitida no crime de calúnia. No crime de difamação, a exceção da verdade é admitida somente se a ofensa for praticada contra funcionário público no exercício das suas funções. Requer-se, portanto, para admitir a exceção da verdade na difamação, o funcionário público como vítima e ainda esta ofensa decorrer do exercício das suas atividades profissionais. A injúria não admite a exceção da verdade, pois, como foi mencionado, ela abrange a honra subjetiva. No tocante à retratação, da mesma forma, a injúria não admite. Por sua vez, calúnia e difamação admitem a retratação, desde que ela seja feita antes da sentença. Essa retratação pode ser exigida, inclusive, nos mesmos meios em que a ofensa ocorreu. Significa dizer que, se foram utilizados as redes sociais para a ofensa, a retratação pode ser exigida também por meio das redes sociais. Destacar que no crime de injúria é possível o reconhecimento do perdão judicial. O perdão judicial, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 140, é possível numa primeira situação, quando a ofensa for provocada pelo ofendido. Pensamos no caso de uma pessoa que tem um comportamento externalizado, mais abusivo e que popularmente é denominada de uma pessoa chata. Essa pessoa, de tantas provocações que causa ao autor do fato, acaba sendo ofendida. Nessas situações, quando há a provocação da ofensa pela própria vítima, há a possibilidade do perdão judicial. A segunda possibilidade trazida pelo parágrafo 1º do artigo 140 é quando ocorrer a retorção imediata. Retorção imediata é a devolução da ofensa, ou seja, no calor da discussão, quando, por exemplo, eu tenho uma ofensa praticada a mim, me chamando de um determinado atributo pejorativo,
e imediatamente eu retribuo a ofensa e por isso se denomina de retorção imediata e, por conseguinte, existe a possibilidade do perdão judicial. É importante, ao estarmos falando do crime de injúria, reconhecer que ele nos traz formas qualificadas, ao contrário da calúnia e da difamação, que apenas tem a conduta moldada no caput dos artigos 138 e 139, a injúria tem 3 formas. Primeira forma é a do caput, denominada de injúria simples, e os parágrafos 2º e 3º trazem a injúria real e a injúria preconceituosa, respectivamente. A injúria real consiste na prática de violência ou vias de fato contra a vítima, que por sua natureza são consideradas aviltantes. Essa prática de violência ou de vias de fato não tem em nenhum momento a intenção de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima. Seu objetivo consiste tão somente em ofender a dignidade e o decoro. Podemos aqui pensar em uma pessoa quando é expulsa de um determinado ambiente e recebe um chute nas suas nádegas. Essa prática violenta não tem a intenção de ofensa à integridade, mas tão somente de desrespeito, de ofender a dignidade daquela pessoa. O mesmo eu posso pensar um casal com relacionamento conturbado, quando um deles desfere o tapa no outro na frente de seus amigos com a intenção de humilhá-lo. Estamos aqui diante de uma situação de injúria real. A injúria preconceituosa, prevista no parágrafo 3º do artigo 140, é aquela que decorre de preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa idosa ou portadora de deficiência. Ou seja, a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima não é tão somente com o objetivo de humilhar ou desrespeitar esta vítima, mas tem uma justificativa na raça, na cor, na etnia, na origem, na religião, na condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Por essa razão, o legislador trouxe como forma qualificada e inclusive com uma pena de 1 a 3 anos. Vejamos que a injúria preconceituosa ela se configura quando houver esta ofensa decorrente de um preconceito a determinada e específica pessoa. Faça esse destaque justamente para diferenciar o comportamento do agente em uma injúria preconceituosa, previsto no parágrafo 3º do artigo 140, do crime de preconceito racial da Lei 7.716 de 1989. Estamos aqui diante, na injúria preconceituosa, de um preconceito e com uma ofensa em decorrência deste preconceito a uma pessoa específica. Por sua vez, a lei especial rechaça a prática do preconceito em decorrência do grupo, da coletividade. Isso significa que se eu ofender uma determinada pessoa em decorrência da sua raça, uma pessoa específica, individualizada e identificada, tão somente ela, respondo eu por injúria preconceituosa. No entanto, se eu me refiro ao grupo de pessoas da determinada raça, estou eu respondendo pela lei especial em decorrência de atingir a coletividade e, consequentemente, a lei especial absorve esse comportamento. Os 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, têm no artigo 141 a previsão de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 quando a ofensa for praticada contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, funcionário público no exercício das suas funções, quando a ofensa for por meio
que facilite a sua propagação ou ainda na presença de diversas pessoas, e também quando esta ofensa for praticada contra idoso ou pessoa portadora de deficiência. Essa última situação de aumento de pena não se aplica ao crime de injúria, justamente porque a injúria preconceituosa já abrange o preconceito em decorrência de situação de pessoa idosa ou portadora de deficiência. As demais situações, do fato de ser contra o presidente da República e chefe de governo estrangeiro, funcionário público no exercício das suas funções, na presença de várias pessoas ou de meio que possibilite a propagação, nessas três se aplica a calúnia, difamação e injúria, ficando o fato de ser idoso ou portador de deficiência tão somente para a calúnia e a difamação. O artigo 142 nos traz a exclusão da punibilidade para o crime de difamação e injúria, ou seja, não se pune difamação e injúria em 3 situações. Quando tivermos a ofensa irrogada em juízo, em decorrência de debate de procuradores e partes em uma sessão judicial para análise e debate de fatos referentes à causa em litígio. Também se insere no artigo 142 a opinião desfavorável por crítica literária, científica e artística, desde que não se verifique a intenção do crítico de ofender a honra daquele que recebeu a opinião desfavorável. Reserva-se aqui justamente a liberdade de trabalho e de expressão daquele que atua na avaliação de obras literárias, científicas e artísticas. Também se insere no artigo 142 o parecer emitido por funcionário público no exercício de suas funções, em cumprimento do seu dever e em defesa da administração pública, quando este parecer é desfavorável e pode estar atingindo a honra de determinada pessoa. Em decorrência do estrito cumprimento do dever legal, não existe a punição àquele que emitiu esse parecer. Essas são, portanto, as 3 situações que temos que excluem a punibilidade dos crimes de difamação e injúria. O artigo 144 nos traz o pedido de explicações. É a possibilidade daquele que se sente ofendido a partir de citações, alusões ou referências feitas pelo suposto autor do fato e que pode, a partir dessa manifestação, solicitar explicações em juízo. Essa situação ela ocorre anterior ao início do processo crime. É a possibilidade, portanto, que tem o possível autor do fato de justificar e explicar as suas afirmações. Se não fizer de forma satisfatória ou se recusar a fazer, pode ele responder pelas ofensas. É a possibilidade que existe, neste caso, de responsabilizar aquele que se utiliza da ofensa indireta. E o que se sente ofendido tem o direito, portanto, de exigir explicações em juízo. Ainda, o artigo 145 nos traz a ação penal. A regra para os crimes contra a honra, a ação penal é privada, ou seja, se procede mediante queixa-crime. No entanto, se da ofensa resultar em lesão corporal, no caso da injúria real, nós temos uma ação penal pública incondicionada. Ainda, o parágrafo único do artigo 145 nos traz 2 exceções. Torna-se ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça
quando a ofensa for praticada contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E é também ação penal pública condicionada à representação do ofendido quando a ofensa for contra funcionário público. E nas situações de injúria preconceituosa prevista no artigo 140, parágrafo 3º. Significa, então, que a regra da ação penal nos crimes contra a honra é de ação penal privada. Ela se torna pública incondicionada quando ocorrer lesão corporal em decorrência da ofensa. Ela é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça se a vítima for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Ela é condicionada à representação do ofendido se nós tivermos como vítima o funcionário público ou injúria preconceituosa. Esses são os principais pontos dos crimes de calúnia, injúria e difamação que podem ser vislumbrados nos casos reais aqui trazidos e que permitem a compreensão da sua aplicação prática. Os primeiros dois casos que aqui se apresentam se referem ao crime de calúnia, justamente porque há a imputação de um fato considerado falso e esse fato é enquadrado enquanto crime, tanto no primeiro quanto no segundo caso aqui apresentados. Temos aqui um caso em que revela a forma livre de execução do crime contra a honra no caso de difamação em grupo de WhatsApp. Na sequência, temos dois casos de injúria racial. Percebam que se enquadra em injúria racial justamente por haver o preconceito em decorrência de raça direcionado a uma pessoa identificada. Por essa razão, artigo 140, parágrafo 3º. Já o caso aqui retratado, utilizado em redes sociais, é do crime de preconceito de lei especial. Lei 7.716 de 89, uma vez que atinge a coletividade, a todas as pessoas da raça, da etnia, da religião. Os próximos casos que aqui se apresentam dizem respeito a parlamentares na prática de crimes contra a honra. Esses casos foram escolhidos justamente para demonstrar como se dá o procedimento quando ocorre a prática de um crime contra a honra em decorrência de um parlamentar enquanto sujeito ativo ou na condição de sujeito passivo. Importante aqui observarmos as imunidades aos parlamentares. Esse caso nos apresenta a retratação. Estamos diante de uma situação de prática de crime contra a honra na internet, com a retratação também pelo mesmo meio, como se observa na publicação que aqui está sendo apresentada. Deixo agora um resumo com os principais pontos dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Continue conosco, estudando e acompanhando os crimes contra a pessoa.